Bem-vindo ao episódio número 37 do NovoCast, o podcast do Novo. Você pode acessar o podcast em todas as plataformas de áudio. Siga o NovoCast e compartilhe. Há muitos anos, o Brasil enfrenta o desafio do abandono e da evasão escolar. Nossos jovens desistem dos estudos por inúmeros motivos e os prejuízos econômicos e sociais para o país são profundos. De olho nesse problema, vereadores do Novo apresentaram e aprovaram projetos para combater o abandono e a evasão escolar. Vamos conversar com eles. Nesse episódio de hoje, convidamos a vereadora do Novo em São Paulo, Cris Monteiro, a vereadora de Belo Horizonte, Marcela Trópia, e o vereador de São José dos Campos, Tomás Henrique. O abandono escolar é uma realidade bem conhecida de milhões de brasileiros e que essa pesquisa do IBGE registra pela primeira vez em números. Das 50 milhões de pessoas com idades entre 14 e 29 anos, 10 milhões, ou seja, 20% delas, não tinham terminado alguma das etapas da educação básica. Oi, Cris, bem-vinda ao NovoCast. Um prazer ter você aqui com a gente. Cris, o projeto que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar foi aprovado na Câmara e agora, na semana passada, foi sancionado. Desde já, nossos parabéns. Cris, explica pra gente qual é a diferença entre evasão escolar e abandono escolar e qual vai ser a dinâmica dessa nova política na prática. Oi, pessoal. Eu sou a Cris Monteiro, vereadora eleita na Câmara Municipal de São Paulo. Eu estou muito honrada, muito honrada de estar aqui no NovoCast. Eu queria agradecer o convite, é uma honra e um prazer. Eu quero também agradecer a todos os ouvintes. E para mim é muito especial estar aqui falando sobre o meu mandato, sobre o meu projeto de lei de prevenção ao abandono escolar. Foi um projeto que a gente fez em tempo recorde, né? A gente escreveu, tramitou, aprovou em primeira, aprovou em segunda e foi sancionado pelo prefeito em 5 meses. Então, isso mostra aí o nosso trabalho do meu gabinete, do meu time. Quero agradecer especialmente a Naira, que fez um trabalho maravilhoso, se dedicou, se debruçou sobre o assunto. O sentido das palavras acaba sendo o mesmo, mas o que diferencia esses termos são os aspectos técnicos. O abandono é a situação em que ocorre quando o aluno deixa de frequentar as aulas durante um determinado ano letivo. Já a evasão é quando o aluno abandona a escola ou reprovou em determinado ano letivo e no ano seguinte ele nem efetua a matrícula para continuar os estudos. A política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar, ela quer tornar a escola mais atraente para o jovem do século XXI, né? A gente sabe que a gente ainda está usando técnicas de educação ultrapassadas, né? A gente quer trazer a família para perto do dia a dia do estudante, da escola, e resgatar aqueles alunos que podem vir a abandonar os estudos de forma definitiva. Então, o projeto de lei ele incentiva a promoção de disciplinas que a gente chama de projeto de vida, onde o educador, o professor, ele discute com os alunos as possibilidades que existem para depois da conclusão do ensino básico. Seja ele prestar o vestibular para, enfim, ser médico, engenheiro, professor, ingressar no ensino técnico, abrir um negócio. Então, a gente precisa discutir um currículo complementar com a oportunidade de escolha das disciplinas eletivas. Então, por exemplo, o aluno que gosta mais de exatas, ele pode fazer mais aulas de matemáticas e atividades de autoconhecimento. Maior uso de tecnologia dentro da sala de aula. A gente sabe que ainda temos um professor, em alguns casos, com giz na mão, né? Visita aos alunos que evadiram, se possível, com a presença, por exemplo, de um colega, como forma de incentivo para que esse aluno volte para a escola. A gente também quer fazer palestras e rodas de conversas. O projeto de lei, na realidade, prevê palestras e rodas de conversa com conscientização, por exemplo, combate ao bullying, que é uma das grandes razões da evasão. Também prevenção à gravidez precoce, que é uma outra razão importante para a evasão escolar.
e a identificação dos alunos e as famílias que precisam de apoio financeiro para aquelas despesas mais básicas, porque muitos alunos também evadem as escolas porque precisam ajudar as famílias. Então, o projeto de lei ele é bem holístico, ele comporta uma série de ações. Oi, Marcela, bem-vinda ao NovoCast. Marcela, qual foi o ponto de partida da criação do seu projeto de lei que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar em Belo Horizonte? Bom, Marie, esse projeto foi um projeto feito a várias mãos. Primeiro porque ele nasce no projeto da Cris Monteiro, minha colega de partido, essa querida, que iniciou o debate dessa pauta lá em São Paulo e muito inspirada pelo trabalho dela e por presidir a Comissão de Educação aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, é que eu resolvi também apresentar o projeto de combate à evasão escolar. A gente vê que é um projeto que nesse momento se torna fundamental, porque o Brasil vem retrocedendo durante essa pandemia em termos de acesso à educação e também em termos de qualidade. E se a gente não tem nem os jovens na escola frequentando as aulas, nós não temos que discutir nada além disso. Nós precisamos debater esse jovem indo às aulas, na escola, o retorno presencial também de todas as escolas públicas e privadas, para que a gente possa universalizar de novo a educação, que era um desafio que a gente já tinha superado e agora a gente vai precisar dar alguns passos atrás para conseguir debater sobre qualidade, sobre didática, nas salas de aula, sobre currículo, enfim, outros debates que a gente poderia estar fazendo, mas que infelizmente a pandemia acabou deixando os nossos alunos fora da escola por muito tempo e vários deles a gente sabe que não vão voltar se a gente não fizer uma política pública adequada. E é por isso que nasce a ideia desse projeto em Belo Horizonte. Tomás, tudo bem? Bem-vindo ao NovoCast. Tomás, o problema de evasão e abandono nas escolas acontece em todo o país, especialmente em São José dos Campos. Quais são as estatísticas? Marie, em São José dos Campos, o governo alega que a taxa de evasão escolar foi zerada em 2019. Olha, contudo, ao questionar tais números através de um requerimento, um pedido de informação, a base do governo, infelizmente, impediu um encaminhamento. Então, eu creio que a suspensão das aulas prejudica essa certeza de que não há evasão escolar em São José dos Campos. Cris, existe algum cálculo mais preciso do prejuízo social e econômico causado pela evasão escolar em São Paulo? Bem, tem um estudo recente do INSPER que mostra que o Brasil deve chegar ao fim deste ano com um saldo de 575 mil jovens de 16 anos que não concluirão a educação básica. É a quantidade um pouco superior à população inteira de Florianópolis. Bem, em média, são R$ 372 mil de prejuízo por aluno, ou seja, 214 bilhões de reais, que são dissipados em gastos de saúde, desemprego. Esse jovem vai, há uma chance grande de que ele se envolva em criminalidade, vai precisar de mais uso do SUS, entre outras coisas. Marcela, conta pra gente como é que está a situação da evasão e abandono escolar atualmente em Belo Horizonte. Esse quadro piorou muito desde que iniciou a pandemia do coronavírus? Bom, a gente não consegue nem dimensionar o tanto de aluno que nem voltou para a sala de aula ou que talvez não esteja frequentando as aulas em Belo Horizonte. A prefeitura não tem se movimentado para fazer esse levantamento de forma direcionada. Existe um contato com as famílias, mas não existe esse foco em mapear e fazer um diagnóstico preciso do abandono e da evasão escolar na cidade. O que a gente vê são crianças e jovens nas ruas, nos sinais, que deixaram de frequentar as aulas, algumas faixas etárias que voltaram no retorno presencial. A gente vê que a adesão das famílias foi menor do que o esperado e a prefeitura não tem esse detalhamento das informações, se esse retorno foi menor porque os alunos de fato abandonaram os estudos, evadiram da escola, ou porque ainda existe um receio em relação à contaminação, enfim, uma falta de confiança nos protocolos da prefeitura. Como a gente não tem informação, fica difícil também
de saber qual a tomada de decisão que precisa ser realizada em termos de políticas públicas para a gente trazer esse jovem de volta para a sala de aula. Então, infelizmente, essa pergunta eu gostaria muito de poder responder com números precisos para que a gente pudesse, inclusive, debater os próximos passos, mas a Prefeitura de Belo Horizonte não se movimentou nesse sentido para poder mapear quantos alunos abandonaram e evadiram as escolas da cidade. Tomás, conta pra gente quais são as principais medidas que o seu projeto de combate ao abandono e evasão escolar apresenta e qual é a participação das escolas, professores, diretores e outras entidades educacionais. O projeto foi inspirado nos outros já protocolados pelos nossos mandatários do Novo, né? Citar a vereadora Marcela Trópia, de Belo Horizonte, e a vereadora Cris Monteiro, de São Paulo, que foi, de fato, a idealizadora. Acho que, para fazer justiça, a gente deveria também mencionar a Naira, que é a assessora dela, que muito focada no trabalho em educação, que idealizou grande parte do texto, né? E eu cheguei a me reunir com mandatários, a estudar a possibilidade do projeto em São José dos Campos, e por isso acho interessante destacar que, além das diretrizes gerais, a previsão de ações que incentivem os alunos a participar mais ativamente da escola melhoram a relação entre estes, né, os alunos, e os professores. Além disso, acho que é importante a gente comentar que a criação de um sistema de cadastro de permanência do aluno por região da cidade ajuda muito no planejamento de medidas específicas para cada região. Cris, a nova lei que foi sancionada prevê alguma ação positiva de outros órgãos ou entidades além da Prefeitura? Bem, o projeto ele foi escrito com base em evidências e dados. Essa é a nossa tônica no gabinete, né, no mandato, fazer política baseada em evidência. E muitas organizações da sociedade civil se dedicam a documentar os principais problemas da educação. Então, por exemplo, o Instituto Ayrton Senna foi um grande parceiro nesse sentido. Eles já se debruçaram muito na questão da evasão e abandono escolar. A necessidade de auxiliar financeiramente na renda familiar é uma das causas bem importantes, a falta de interesse pelo ambiente escolar, porque o ambiente escolar não é atraente, dificuldade no aprendizado, dificuldade de acesso à escola. Às vezes existem crianças e jovens que vivem muito longe de uma escola. Gravidez precoce também é uma outra muito importante. Bullying, a criança e o jovem acabam não querendo ir à escola. Falta de incentivo dos pais. O pai e a mãe provavelmente também não terminaram seus estudos, então não tem por que incentivar os filhos para irem à escola. A evasão e o abandono trata-se de um processo lento de desengajamento do estudante, ou seja, vai acontecendo aos poucos. Ele leva um tempo até que a escola deixa de fazer sentido, ou seja, não há por que continuar frequentando aquele ambiente que não é um ambiente atraente e existem outras coisas externas que o retiram da escola, né? Essa não é uma decisão que se toma de um dia para o outro. O jovem não decide acordar um dia e falar, vou sair da escola, não volto mais. Bem, as pastas de educação, saúde e assistência social podem fazer um trabalho bem influente para combater o abandono. O meu projeto, ele prevê, por exemplo, parcerias dessas áreas para promoção de atividades, palestras, seminários, combate ao bullying, discussões para prevenção de gravidez precoce, a participação da família no dia a dia. A gente também tem que trazer a família para dentro da escola. Marcela, quais são as consequências mais graves, sociais e econômicas para Belo Horizonte diante da situação das crianças deixando as escolas? Bom, Maria, eu costumo dizer que essa geração ela vai sofrer vários impactos e a cidade como um todo vai sofrer com esses impactos da gente ter deixado os nossos jovens tanto tempo fora da sala de aula. O primeiro e o mais evidente é essa queda na presença dos jovens em sala de aula, menos anos de estudo, representam aí também menos qualidade dessa educação, desse ensino. E no médio e no longo prazo, são jovens que vão ter mais dificuldade de entrar para o mercado de trabalho formal, de entrarem para o mercado de trabalho de forma competitiva. Isso ocasiona também numa queda de renda desses jovens, eles vão ter salários menores porque são menos qualificados, têm uma base escolar pior, muitas vezes podem não entrar numa faculdade,
podem não ter um trabalho com valor agregado mais alto, e isso, no fim das contas, representa menos renda para essas famílias, que vão também ter menos capacidade de consumo, e a gente pode ter um quadro aí de pobreza no futuro, de queda de renda média das famílias na cidade, e que impacta diretamente toda a cadeia de consumo da nossa cidade, a cadeia produtiva. E a gente vai ter também uma dificuldade, por exemplo, da instalação de negócios tecnológicos na cidade, que precisam de mão de obra qualificada. A gente vai acabar tendo que contratar pessoas de fora de Belo Horizonte. Isso tudo atrasa o desenvolvimento da cidade e faz com que a gente regrida aí no nosso desenvolvimento econômico, no nosso desenvolvimento também social, né, dos nossos belo-horizontinos. Tomás, a pandemia mostrou a necessidade de acesso das crianças ao uso de dispositivos como tablets e computadores. O seu projeto prevê ações da Prefeitura na facilitação do acesso à tecnologia? O projeto não prevê diretamente tal medida. E isso decorre de outras ações já sendo tomadas pela Prefeitura. Atualmente, a Prefeitura de São José dos Campos, é bom frisar, adota a política de distribuição tanto de chips, né, aparelhos para auxiliar no ensino à distância. Também é utilizado o serviço Google for Education, né? Teve um projeto que nós aprovamos aqui da Educação 4.0, que fala a este respeito. Então estamos acompanhando os resultados destas novas medidas que foram recentemente adotadas em nossa cidade, para que a gente possa continuar colaborando com uma educação pública de qualidade em São José dos Campos. Cris, essa nova lei prevê algum gasto? De onde vão sair os recursos para a implementação da política de prevenção ao abandono e evasão escolar? Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Cris. Bem, a lei aprovada é um compilado de diretrizes embasadas cientificamente e princípios fundamentais ao combate da evasão escolar. Então, a proposta não gera custo adicional aos cofres públicos. Isso também é uma beleza do projeto. As políticas públicas apresentadas, elas já estão presentes nas pastas da Secretaria e no orçamento público, além de que, obviamente, os professores já terem passado por uma formação para lecionarem os componentes que estão estabelecidos na lei. Bom, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas. Estou lá nas minhas redes, eu sempre converso com vocês. Me sigam lá no Instagram e no Facebook, @CrisMonteiroNovo, e no Twitter, @CrisMonteiroSP. Eu estou ali para conversar com vocês, matar as dúvidas e ter essa conversa. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Marcela, qual é o papel da família para que essa política obtenha sucesso após a pandemia? Muito obrigada pela sua participação aqui no NovoCast, Marcela. Bom, a educação ela não é construída somente pela escola, né? Muito bem perguntado, Marie. A gente precisa de ter o Estado atuando junto com essas famílias, fazendo essa busca ativa para que os jovens voltem para a escola. E a gente precisa também ter a família atuando de maneira presente mesmo, para que esses jovens não só voltem para a escola, ou no caso do ensino remoto, para que façam as atividades. Educação precisa ser priorizada pela escola, precisa ser priorizada pelo Estado e também pelas famílias. E talvez o papel mais importante nesse momento seja buscar por informações verdadeiras para garantir com que essas crianças e esses jovens, tendo oportunidade de estar em sala de aula, que retornem às suas aulas de forma segura, seguindo os protocolos, para que os danos no longo prazo não sejam maiores do que a gente já tem visto, né? Muito obrigada pelo convite para participar desse podcast que chegou para agregar no nosso debate, e muito obrigada pelas perguntas também. Um grande abraço direto daqui de Belo Horizonte. Tomás, o abandono e evasão são problemas já antigos no país. No que a sua proposta alcança as crianças que não têm estrutura familiar nem estímulo para voltar às escolas, principalmente quando o período da pandemia passar? Muito obrigada por participar do NovoCast, Tomás. Olha, os motivos que levam ao abandono escolar são diversos e multifatoriais, né? Por isso a abordagem também tem que ser multidisciplinar. Temos crianças, por exemplo, que desde cedo são captadas para o trabalho infantil, né? São abandonadas pela própria família e até mesmo sequestradas, né? Cooptadas pelo tráfico de drogas, infelizmente. Boa parte deste trabalho compete
a Prefeitura, ao Poder Executivo, que deve atentar-se para construir equipes preparadas para analisar e agir em conjunto, né, com as autoridades competentes, com o Conselho Tutelar, enfim, com toda essa estrutura que dá essa salvaguarda às nossas crianças. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. Compartilhem o NovoCast para que as ideias do Novo se espalhem. Não deixem de se inscrever no NovoCast na plataforma favorita e também no YouTube. Lembramos que o NovoCast é uma iniciativa do Novo, um partido político financiado somente com contribuições voluntárias. Ajude o Novo a crescer mais, doando ou se filiando em novo.org.br. Adquira também os produtos da Loja do Novo em loja.novo.org.br. Até o próximo NovoCast.